paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus, né, por estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, para louvarmos o seu nome. Para a semana, a festa começa mais cedo, começa no sábado logo, né, à noite. Então, no sábado, nós vamos estar aqui com alguns irmãos, algumas igrejas, e vai ter mais som para reforçar, ou seja, vai ser mais barulho. Vai ser mais som em todo sentido, vai ser mais som, equipamento, vai ser mais som, gente. Louvamos a Deus por poder estarmos essa noite aqui para cultuarmos o nome do Senhor bendito. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome. Santíssimo, nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor, por tua bondade, por tua graça que tem nos alcançado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por essa noite, esse momento, Senhor, em que nós temos a oportunidade de estarmos juntos para louvar a Ti, ó Deus, para Te adorar, para Te oferecer um culto, Senhor, que seja a Ti agradável. Portanto, ó Deus, o que nós precisamos é aquilo que o apóstolo João declara. O importante é que ele cresça e que eu diminua. E como o cântico, Senhor, que é cantado nos nossos dias, que ele apareça e que eu me constranja, Senhor. Que realmente, ó Deus, esse culto seja para expressar e revelar, Senhor, a tua grandeza, a tua glória, Senhor. Que seja, Senhor, para que o teu povo aqui congregado esteja enaltecendo, magnificando o teu nome santo. Senhor, vem nos conduzir nessa noite, Senhor. Vem nos direcionar enquanto cultuamos, enquanto adoramos, enquanto louvamos, meditamos, enquanto, ó Deus, recebemos a direção da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que não poderão estar conosco hoje à noite, aqueles que estão enfermos, ou aqueles que estão acompanhando, ó Deus, aqueles que estão junto aos seus parentes que estão enfermos. E aí nós colocamos, ó Deus, diante do Teu altar essas vidas, para que o Senhor estenda as Suas mãos, e não somente aqueles pelos quais nós mencionamos, pessoas a que talvez estejamos nós lembrando agora, mas aquele, ó Deus, que talvez não passa pela nossa memória, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe do que cada um está precisando. Nós oferecemos a Ti as nossas vidas, este culto, e receba o louvor e a adoração da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino de número 410 do cantor cristão, Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado.
minha salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. (411) Dia festivo. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar.
já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. O cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Às vezes a gente até lendo o texto bíblico, a Bíblia, imagina, a gente às vezes lê e não faz uma meditação. A gente lê, mas não, digamos assim, não toma ciência do que está lendo. Às vezes também é o mesmo que acontece com um hino como esse, né? Eu lembro, nós cantávamos esse hino que ele também tem no Cantor Cristão, no Inário Cristão Pentecostal. Não sei se tem na harpa, mas no Inário Cristão Pentecostal tem, e nós cantávamos muito. E essa letra dele só para a gente refletir um pouco, a segunda estrofe: que alegria nesse dia enche-nos o coração, inimigos e perigos já venceu o capitão. O Senhor já venceu os inimigos, os nossos perigos, e aí a gente entra no coro que é: oh, cantemos, pois com alegria, nesse grande e muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. A história das músicas, que até seculares mesmo, se você for perguntar a Roberto Carlos porque ele fez a música assim, ele vai dar uma explicação. Eu fiz essa música assim, e todo cantor, o sertanejo, qualquer um deles diz: eu fiz essa música por esse motivo, eu estava nessa época, eu estava passando isso. É meio assim, sabe? É meio como assim? É meio suspeito essas explicações deles. Sabe por quê? Porque imagina Roberto Carlos dizer que fez que fez uma música, digamos, para uma mulher baixinha, né? Aí depois já fez para uma alta, aí depois já vai para uma magra, depois já vai para uma mais gorda, depois já vai para quem usa óculos, para quem não usa óculos. É um negócio meio, sabe? É só para ter o que contar. É melhor fazer igual aquele cantor, talvez aqui alguns não vai saber, um cantor que tem por aí, popular, tem hora que sobe, tem hora que desce, mas ele, uma época, fez muito sucesso, que até o nome dele já diz tudo. Pelo menos o nome artístico dele, Latino. Alguém aqui já ouviu falar de Latino, né? Tem um cantor latino. Ainda bem que não é latindo, é latino, né? Latino. Mas eu lembro muito bem de uma entrevista dele com aquela mulher
que já é falecida, eu acho que ela fazia Hebe Camargo, né? Com Hebe Camargo. E Hebe Camargo, entrevistando ele, tinha uma música dele que estava fazendo muito sucesso. E o título da música era Bunda Lelê. A gente tem que falar, eu estou falando aqui só porque a gente tem coisa que a gente precisa. Aí ela perguntou a ele, porque sempre se pergunta quando tem uma música que não é com o nome de alguém, aí se pergunta o que é tal música, o que é tal palavra que deu sentido a uma música. Por exemplo, tem uma aí que fala muito, fizeram uma, e já fizeram outro bordão, que é uma história ultimamente aí de uma facada, né? Não tem uma que canta por aí que deu uma facada, não sei o quê, eu não lembro o nome agora do personagem na música, mas fala de uma facada. Aí, quando pergunta assim, por que a facada? Aí a pessoa vai explicar, né, que foi uma crise de ciúme, talvez, da mulher lá, e ela deu uma facada. Mas vamos pensar o seguinte, toda música tem alguém que explicar, e o músico ele tem que dar satisfação, principalmente quando ele está sendo entrevistado, ele tem que falar bonito. Aí Hebe Camargo, pensando que o latino era inteligente e que tinha um argumento para a música que ele fez, justamente para essa música. Aí perguntou assim para ele, com aquele jeitinho dela, coisinha fofa, coisinha linda, o que quer dizer bunda lelê? Aí ele foi responder para ela, bunda lelê é bunda lelê. Aí é muita inteligência, né? É muita cultura, né? Eu me lembro de desse foi cineasta, foi ministro de cultura aqui em Pernambuco, na época que aquele neto de Miguel Arraes foi governador aqui, e ele é um paraibano, mas que se considerava pernambucano, e ele andava muito no Brasil, e convidado para dar palestras, e ele já idoso dava palestra sentado, e ele estava explicando, por exemplo, um desses... Qual o nome que se dá aquelas pessoas que... Ô, meu maestro, qual o nome que se dá aqueles que lançam artista, como é o nome deles? Aquele pessoal que vive de música, ganha dinheiro com os músicos que cantam? Produtor, sim. Ele falando de que em um programa de televisão, um produtor... Aliás, o produtor... Colocaram uma nota com a fala do produtor falando daquela música de Tiririca, Florentina de Jesus. Um produtor, ele ia para o programa de televisão para digamos assim, para ouvir calouros. Aí vai gente aquelas moças, aqueles adolescentes jovens, gente que canta muito, e o cara reprova. Aí o cara é um especialista em música, e ele foi quem lançou Tiririca, quem produziu a música Florentina de Tiririca. Dá para acreditar? Como é que eu posso ter uma pessoa que produziu uma música dessa para vir julgar um calouro que tem das melhores qualidades, gente que canta muito, e ele reprovava? Mas quando é para ele ganhar dinheiro no besterol, e no besterol da sociedade, né, que gosta de besterol, ele, no instante, produziu a música de Tiririca. Foi um desses também que disse que a música de uma banda aí que se dividiu, porque o marido se separou da esposa, que cantava, era uma música Cavalo Manco, e ele disse que essa música era a cara da cultura brasileira, alguma coisa assim. Aí esse paraibano que falava tanto de música, como é que uma pessoa tem a capacidade de dizer que isso representa a cultura brasileira? E que vergonha ele quis dizer. Inteligentemente ele falou isso. Então, assim, irmãos, as músicas seculares querem dar uma explicação. Mas os nossos hinos que nós temos no nosso inário, na harpa cristã, esses hinos, eles foram feitos em momentos em que Deus inspirou as pessoas para escrever esses hinos. Isso aqui não foi fulaninho que cantava bonito e abriu a boca para cantar e cantou esse hino, não. Esses hinos aqui, as pessoas talvez que o escreveram nem cantavam. Mas eles escreveram debaixo de uma direção de Deus. Você já pensou, por exemplo, a letra daquele que diz assim, se as nuvens, se o mar inteiro fossem tinta, alguma coisa, assim, aí diz assim, o amor de Deus, aquele que fala do amor de Deus, o amor de Deus, tão rico e puro. Você já pensou que letra bonita que esse hino tem?
ele foi feito, não foi assim, o caba pensou assim, vou escrever aqui uma coisa aqui e foi caindo. Não. Foi debaixo de uma direção de Deus, de uma consciência, um entendimento espiritual, de como Deus era maravilhoso com ele, de como Deus era bondoso com ele, que ele escreveu este hino. Nós vamos cantar mais o hino de número 539, do cantor cristão. Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar com a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar. Nunca também olvidá-lo, em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, quero brilhar com a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Com o viver diligente, assim me quer Jesus. Sempre com o rosto contente, brilhando como a luz. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Do feio e triste pecado, Senhor, vem me guardar. Sempre por ti amparado, desejo, ó Deus, andar. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Se esta é a tua vontade, brilhando viverei, e pela tua bondade ao lindo céu irei. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Se não encontrar um inário para botar nesse computador para a gente cantar para a semana, me avise logo, porque essa semana eu vou digitar os 500 e poucos da harpa, mas a gente vai ter pelo menos digitado ali naquele computador, numa planilha, viu? Para colocar, porque no celular a gente consegue, mas nesse computador nunca consegue os hinos todos, o inário, o cantor cristão. Para a semana, me avise. Se não conseguir, eu digito todinho. E eu sou ruim digitador, mas vou nem sequer escrever de caneta para ter todos os hinos do cantor cristão desse computador. Ou então vamos terminar o culto aqui hoje, a gente vai ungir ele, para ver se dá para baixar esses hinos. Romanos capítulo 10.
capítulo 10, a partir do versículo 9. Versículo 9 até o 15 nós vamos ler. Romanos 10, a partir do versículo 9 ao 15. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nós vamos louvar o Senhor com as irmãs. Amém? O Ministério Feminino, vamos louvar o Senhor. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queremos deixar Abacuque 3 e o 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e o produto da oveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e dos currais não haja vaca. O 18 diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém.
recolheu todas as tuas lágrimas e mandou-lhe falar. Pegue o que ele te entregou, volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou pagar a rede, mandou você parar. Volte Para o mal, no lugar de a tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Dobrou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que ele entregou, volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A igreja que sábado, dia 30, nós teremos a festividade do círculo de oração. Pedimos que os irmãos que puderem estar aqui conosco venham participar, porque, como a igreja sabe, fazem 2 anos, durante essa pandemia, que não houve mais a festividade do círculo de oração. E é motivo de alegria, para agradecimento ao Senhor, que nós voltamos novamente com essa festividade para o nosso Deus. Então, venha se alegrar conosco, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Só o fato de estarmos aqui nessa noite, de termos passado pelo que passamos, já é motivo da gente estar agradecendo ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E já que a gente está falando, a irmã Cleide lembrou o evento da próxima semana, nós não convidamos, irmãos,
como fizemos também da última vez, nós não convidamos tantas igrejas para participarem. Mas houve também um outro porém, é que as poucas igrejas que foram convidadas bateram os eventos neste mesmo período. Inclusive, a igreja do Bongi, eu acredito que até o Ministério de Irmãs, lá do Ministério das Irmãs, o Ministério Feminino, outro ciclo de oração, até para vir está difícil, porque eles estão aí num planejamento, aí parece para uma viagem também, e até para fora do estado. Então, nós precisamos estar aqui em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos agradecer a Deus. Como a irmã Cleide falou, já foram aí podemos dizer, até mais que 2 anos, né, parados, e o último ciclo de oração foi o quê? 2019, não foi? 2020 teve ainda? Não, mas a festividade do ciclo de oração teve em 2020, foi o pastor... Foi quando o pastor Hildomar veio pregar? Pronto, então... Amém. Eu pensei que o último ciclo de oração tinha sido com o pastor Hildomar, não? Mas eu sei que a gente passou esse tempo todinho parado. Temos motivos para agradecer a Deus, para nos alegrar, agradecendo ao Senhor por sua bondade, né, para conosco, por sua graça. E aí, nós vamos contar certamente com o pessoal do COMEP, do Conselho de Pastores de Escada. Vai estar o pastor Anselmo, que é o pastor da Igreja das Primícias aqui em Escada, que é pastor presidente do COMEP também, com a pastora Odeia, que é pastora, que é cantora também, que é filha do saudoso pastor Aloísio. E eles vão estar aqui adorando ao Senhor conosco, trazendo a palavra do Senhor também conosco. Então, acredito que do Bongi deve vir pastor Américo, ele deve vir com mais alguém, mas não vai vir aquela quantidade de irmãs, até porque eles estão sem a Kombi, a igreja não tem a Kombi mais. Nós torcendo para a gente ter uma Kombi, a igreja do Bongi agora está sem uma Kombi lá. Mas oremos, amém, irmãos, para que sejamos, o Senhor derrame da sua graça neste culto, em nome de Jesus. Traga a sua família, convide alguém, o seu vizinho, o seu amigo, para ouvir a mensagem da palavra do Senhor, participar deste culto em nome de Jesus e ser abençoado. Nós vamos louvar a Deus com o ministério do louvor. Isso. Oi, som. Oi, glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós servimos a um Deus que cuida de nós, né? Só temos a agradecer a Ele por isso. E vamos ficar de pé e vamos adorar esse Deus maravilhoso. Oi, Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Toda sorte de bênção o Senhor liberou sobre o seu povo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus que tem muito desejo em nos abençoar, mas nós precisamos estar perto dele para que isso aconteça. A gente percebe que muitas pessoas têm se chegado a Deus de maneira equivocada, porque têm buscado de Deus bênçãos, prosperidade, isso de uma maneira material.
Porque a gente tem que buscar ao Senhor em busca de prosperidade, em busca de bênçãos, mais bênçãos espirituais, de prosperidade espiritual. E as demais coisas, como diz a palavra do Senhor, elas não serão acrescentadas. Então, Deus, já falei em outros momentos que Deus ele não é besta. Deus ele percebe muito bem quem são os filhos que são interesseiros e quem são os seus filhos que estão preocupados em servi-lo da maneira como convém. Então, essa canção ela fala exatamente sobre isso, do quanto a gente deve buscar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer. Amém?
pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nos diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus,
moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse: Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tua bondade e graça, pelo privilégio que é estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada momento de louvor, de adoração ao teu nome santo. Nos alegramos, ó Deus, com os cânticos, com as celebrações e regozijamo-nos em estar, ó Deus, na tua santa presença. Mas nós suplicamos, Senhor, ainda fala conosco por intermédio da tua bendita palavra. Precisamos e como precisamos ouvir, ó Deus, o que tu tens a nos falar, a nos dizer através da tua preciosa palavra. Mais uma vez queremos rogar-te, ó Deus, graça e favor sobre aqueles que estão enfermos em casa, aqueles que têm os seus familiares o acompanhando, hospitalizados também. Que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós lemos um texto bíblico e antes de nós falarmos do milagre que está no texto, né, que faz parte do texto, nós queremos primeiro falar daquilo que vem no início, que depois de falar que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, ele, a partir do versículo 2, diz que uma menina foi trazida de Israel para ser escrava e ela servia a esposa de Naamã. Então, fica dentro do texto para nós que havia conflitos entre a Síria e Israel. A Síria foram, na época, um dos piores inimigos de Israel, e ainda são, ainda hoje. E nessa época quem reinava era um rei por nome Ben-Hadad. Antes desse acontecimento, ou antes de Ben-Hadad se tornar rei, um dia o profeta Eliseu encontrou-se com ele. Quando encontrou-se com ele, olhou nos olhos dele e profetizou. Disse para ele que ele um dia seria rei e que ele ia
perseguir o povo de Israel e ia trazer sofrimento sobre o povo de Israel. Ele seria um rei inimigo de Israel, que traria o mal sobre Israel, muito sofrimento ao povo israelense. Ben-Hadad disse que a princípio não acreditou, disse que ele não tinha condições de ser rei. Mas o tempo passou e ele tornou-se rei da Síria. E quando ele se torna rei da Síria, ele se torna um rei que realmente traz sofrimento ao povo de Israel. E ele se tornou um dos reis mais cruéis que a Síria já teve. Mas agora, o texto vai nos falar de um oficial do rei. Um oficial do rei, naquela época, seria um ministro de guerra hoje dos governos. E ele era um homem muito conceituado, o texto diz isso. O texto diz que, por intermédio dele, o Senhor deu vitórias à Síria. Ele teve várias conquistas. Então, pensemos que Naamã, ele era reconhecido e temido por outras nações pelas suas estratégias de guerra, as suas estratégias de ataque. Mas, depois do texto começar falando assim, de tantos valores, vamos pensar assim, de tantos prestígios desse oficial do rei, de tanto coisas importantes, né, ou títulos que estavam sobre Naamã. Depois de falar tudo isso, conclui-se o seguinte, que porém ele era leproso. Ele era muito importante, ele era um oficial do rei, ele era um homem conquistador em batalhas, mas o texto diz que ele era leproso. E aí a gente já ouviu várias vezes, já leu esse texto, já pregou nesse texto, já falou várias vezes, não somente no Antigo Testamento, mas nós temos lá no Novo Testamento os leprosos que foram curados. Por exemplo, no capítulo 8 de Marcos, Jesus cura o leproso e cura-o de uma maneira totalmente diferente de todos os outros leprosos que foram curados até então. O leproso do capítulo 8 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus toca nele. Jesus toca naquele leproso. Mas pensa o seguinte, ele era tão importante, tão valoroso, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele era um homem leproso. E a lepra, ela segregava a pessoa. Era digamos assim, uma pessoa que é diagnosticada, que fosse diagnosticada com lepra, ela estava recebendo uma sentença de morte. Ela não tinha perspectiva, ela não tinha expectativas, esperanças de estar boa, de voltar ao convívio. E só para você ter uma ideia de como a lepra, apesar de anos e anos depois, né, digamos assim, de tanto de se conseguir, por exemplo, tratamentos, cura para a lepra, por exemplo, nós tivemos em 1995, o presidente na época era Fernando Henrique Cardoso, e o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele criou uma lei, um decreto, que se proibiu no Brasil se colocar em qualquer documento oficial do governo o nome ou a palavra lepra para essa doença. Aí, todas as vezes que nós ouvimos, ninguém escuta ninguém falar por aí que ninguém está leproso. Você já ouviu falar? Fulano tem lepra? Você não ouve ninguém falar. Mas você sabe que as pessoas têm problema de pele, câncer de pele. Não sabe como é que chama? Hanseníase, que é o nome dado a um... Deixa eu ver se eu lembro agora. Um infectologista que descobriu esse bacilo e o nome é dado a ele norueguês. É um infectologista norueguês. Mas assim, mudou-se o nome, não se chama, no Brasil não se chama lepra, e aí o nome que se dá é hanseníase. Agora veja uma coisa,
o que a gente tem, o que a gente encontra como consequências ou características de alguém com lepra? Desde aquela época, a lepra era uma doença que, primeiro, como ainda hoje, na pele, ela causa insensibilidade. A pessoa se torna insensível, a pele se torna insensível. Mas também tem uma outra característica, que é manchas. A outra característica é mutilação. E tem, além da insensibilidade, além das manchas, além da mutilação, tem uma outra característica, que é o isolamento. A pessoa ficava isolada de tudo, de todos. Você já ouviu falar, por exemplo, que o leproso tinha que sair quando viesse numa estrada, que ele soubesse que vinha alguém no sentido contrário, no caminho, ele tinha que gritar que ia por ali um leproso, que era para as pessoas se desviarem dele. Outra coisa é que eles andavam com sinetes para que as pessoas soubessem, pelo barulho do sinete, que tinha um leproso no caminho, vindo naquele caminho. Então, foi criado durante o tempo, lá no Antigo Testamento e no Novo também, na história da humanidade, foi criado os leprosários, lugar para onde os leprosos eram, digamos assim, levados, porque eles tinham que estarem fora da sociedade. Lembra, por exemplo, na mesma época do profeta Eliseu, que Samaria estava com fome, sitiada, cercada, e 4 leprosos pensaram o seguinte: nós vamos entrar no arraial, vamos entrar na cidade, vamos entrar no arraial do inimigo, e o que der, o que acontecer, aconteça. Eles pensaram o seguinte: a gente vai lá, se ele nos matar, a gente morre. E se não matar, a gente está vivo. E eles entraram no arraial, aliás, eles se aproximaram do arraial, e quando eles estavam se aproximando, os inimigos que estavam acampados no arraial ouviam um barulho como se viesse exército contra eles, e correram desesperados, fugiram, deixando roupas, comida, ouro, coisas preciosas. E os leprosos encontraram aquilo, se fartaram, comeram como nunca, encontraram roupa, encontraram utensílios de valor, e depois disseram assim: é ruim, a gente está fazendo mal se a gente ficar calado, vamos anunciar ao rei, vamos anunciar ao povo o que é que aconteceu, que tem aqui comida, tem ouro, tem roupas suficientes. Aqueles leprosos estavam às margens da cidade, eles não podiam estar dentro da cidade, eles estavam, digamos assim, numa área considerada o leprosário, o lugar para os leprosos. Mas, pensa o seguinte: o que acontece com Naamã? Vamos pensar o seguinte, que se na época, como hoje, qualquer pessoa que tem um diagnóstico de um problema, de uma doença, que é assim tão temida, se uma pessoa tem condições de ter recursos, ela vai buscar de tudo para ver se consegue a cura, ou para viver da melhor maneira possível, diferente daqueles que têm menos recursos, né? Ele vai procurar o tratamento mais depressa possível. Agora imagine, por exemplo, Naamã, um oficial do rei. Digamos, se naquela época nós pensássemos com a ideia que nós temos hoje, por exemplo, com esse avanço da medicina, e graças ao bom Deus, a lepra é tratável hoje, graças a esse avanço. Mas pensemos se Naamã naquela época tivesse acesso com a medicina que se tem hoje, com certeza ele investiria muito, ele daria muito para buscar um tratamento. Mas tudo que Naamã procurou, com certeza, com relação a tratamento para a cura daquela doença, tinha se esgotado. Outra coisa, existia também a questão do misticismo. Aquele povo era um povo pagão. Você vai observar que nós, quando estávamos encerrando a leitura, Naamã diz para Eliseu o seguinte: eu vou pedir perdão, eu quero pedir perdão, porque eu tenho que ir até o templo de Rimon. Rimon era uma divindade pagã adorada pelos sírios. Então, eles adoravam os mais variados tipos de deuses. Vamos, por exemplo, lembrar, semana passada nós falamos aqui no culto de Santa Ceia,
nós falamos da 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. Naquela noite, irmão, na praga dos primogênitos, não morreu somente o filho mais velho dos egípcios, não. Naquela noite morreu o filho mais velho dos egípcios, morreu o bezerro mais velho da vaca que criava o egípcio, morreu o bodinho da cabra mais velha que criava o egípcio, morreu o cordeiro da ovelha mais velha, o cordeiro mais velho da cria daquela ovelha dos egípcios. Por quê? Porque Deus, a gente quando lê o texto lá, o texto declara isso. O Senhor ia mostrar para o povo de Faraó que o Deus de Israel era Senhor, ia mostrar para eles que não havia poder nas entidades ou nos deuses que eles acreditavam. Por quê? Porque o povo egípcio adoravam animais. E Deus falou, lá no texto, a palavra de Deus fala até sobre os animais, porque Deus ia mostrar que nem os animais eram tão frágeis, aqueles animais que eles adoravam, que os próprios filhos dos animais, os filhos a cria mais velha do animal ia morrer, porque os animais não tinham poder nem para proteger as suas crias, quanto mais para proteger o povo de Faraó. Então, as nações pagãs, sempre na sua cultura, adoraram, os homens sempre adoraram sol, adoraram lua, adoraram animais, adoraram seres, pedra, adoraram de tudo nessa vida, o povo no mundo adorou. E nessa época, o Senhor, ele, com certeza, colocou essa situação de Naamã para mostrar que os sírios, por mais que eles tivessem as suas divindades não tinham poder para protegê-los e livrá-los das suas doenças, das suas enfermidades. Então, por certo, Naamã já tinha procurado as crendices da época, Naamã já tinha procurado os misticismos da época, os deuses que eles acreditavam, para fazer as suas cerimônias, para que ele fosse curado daquela lepra, e nada disso havia solucionado. Há muitas pessoas em nossos dias que enfrentam problemas em suas vidas, como Naamã naqueles dias. Não é a lepra como Naamã enfrentou, não é a hanseníase como como aqui é denominada, nada disso. Mas existem pessoas que têm em sua vida dores que não vão embora, mágoas que não vão embora, manchas que não vão embora. Tem muita gente nessa vida insensível com a sua própria situação. Tem gente que se torna insensível com os outros, com a necessidade dos outros, com a dor do outro, com o problema do outro. Não é comigo, não importa. Outro dia eu lembro que numa pregação eu falei que quando eu vou no hospital, eu não estou preocupado com quem está com dor lá, eu estou preocupado com a minha dor. Quando eu vou no hospital, que chego lá, passo pela triagem, que marca lá, que me dão aquela ficha, eu só estou esperando o médico me chamar. Eu estou angustiado olhando quantas pessoas tem na minha frente. Toda vez que chama um, entra tu e tu, eu fico olhando, tem mais 2, tem mais 3, ou quantos tem. Eu fico angustiado pensando na minha vez. Eu não estou pensando, ai meu Deus do céu, coitado do que está depois de mim. Eu só estou pensando no meu problema. A gente sempre foca no nosso problema. Então, às vezes, nós somos insensíveis com o outro, insensíveis com o sofrimento, insensíveis com a dor do outro, com o que o outro está passando. Às vezes, nos isolamos, não queremos ouvir, não queremos aprender com ninguém. Tem gente que não quer mais ouvir ninguém, gente que não acredita mais em nada. Tem gente que passou pela igreja, não quer vir para a igreja, não quer ouvir mais ninguém, não quer ouvir quem fala de Deus, não quer ouvir quem fala da palavra, quer se isolar. Tem outros que se mutilam. Aquilo que era importante agora já não tem mais tanto valor na vida. Gente que tinha talento, gente que tinha ministério, gente que se dedicava para Deus, para a sua obra, para o seu reino, gente que serviu ao Senhor com alegria e agora mutilou, parece que amputou essa parte da sua vida em que tanto tinha prazer
para se dedicar e servir ao Senhor. Agora, pense numa coisa, naquela casa, na casa de Naamã, tinha uma menina, a Bíblia diz que ela veio para ali como escrava. Os exércitos da Síria foram guerrear contra Israel e trouxeram alguns escravos, e aquela menina veio como escrava. Estava lá na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. E um dia aquela menina, vendo o sofrimento dentro daquela casa, ela teve a coragem de dizer para a sua senhora, para a esposa de Naamã: se o meu patrão, se o meu senhor fosse ter com o profeta, o homem de Deus que está lá em Samaria, ele seria curado dessa lepra. Aquilo ali tomou conta do ouvido, a atenção daquela mulher, e ela passou para Naamã, para o seu marido. Aquela fala daquela menina, que aparentemente é tão insignificante, você não vai ouvir mais falar dela em outro lugar na Bíblia, você não vê nem falar no nome dela, ninguém sabe quem era aquela menina, só sabe que ela veio de Israel. Mas o que aquela menina disse, irmãos, mexeu com o reino. O rei Ben-Hadad ficou sabendo da fala daquela menina. Quando a notícia chegou no rei, o rei disse para Naamã: eu vou mandar uma carta, você vai lá, para você ficar bom, se é para ser curado, então eu te dou uma carta e você vai lá. E ele deu uma carta. Olha, os reis que brigavam, agora escreviam, um escrevendo para o outro, pedindo ajuda, pedindo socorro para o seu oficial, pedindo socorro para o seu chefe de exércitos, para Naamã, que era leproso. A carta foi escrita ao rei, quando enviou essa carta, que Naamã leva e entrega a carta ao rei de Israel. O rei de Israel, quando pega aquela carta, fica indignado, porque a carta foi direcionada a ele, dizendo assim: olha, essa carta vai chegar para você, e junto com ela vai o meu servo Naamã, e ele é leproso, e eu quero que você cure da lepra. Ele ficou revoltado. Como é que um homem desse vem pedir para eu curar ele? Eu não sou Deus, ele está pensando que eu sou o que aqui? Para dar cura a alguém que está doente. Mas o profeta Eliseu ficou sabendo. O rei rasgou a roupa, e foi uma revolta tão grande que isso se espalhou no reino de Israel. Todo mundo ficou sabendo, o rei está bravo. Por quê? Porque o rei da Síria mandou um leproso para ele curar. Essa notícia chegou até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu manda um recado para o rei e diz assim: mande ele vir ter comigo e ele saberá que há profeta em Israel. Manda ele vir aqui. Aí o rei manda Naamã ir para a casa de Eliseu. E Naamã vai, esperando que vai passar por um atendimento, vai ser atendido por uma pessoa talvez importante na época, e significativa no reino de Israel, que vai chegar para ele, vai ficar de pé diante dele, vai interceder a Deus, colocar a mão sobre ele e curá-lo. Só que quando ele chega na casa de Naamã, quando ele se aproxima da casa de Eliseu, Naamã aproximando-se, Eliseu chama o seu servo e diz a ele: está vindo Naamã ali no caminho, vá lá e diga a ele que ele vai até o Jordão, mergulhe 7 vezes, que ele vai ficar curado. Naamã, quando ouve essa palavra, ele fica revoltado. Ele diz: se é para tomar banho, para mergulhar no rio, eu mergulharia nos rios lá de Damasco. Abana e Farpá são rios que as águas são limpas, mais limpas do que a do Jordão. Eu vim para aqui pensando que esse homem ia colocar a mão sobre a minha cabeça, ia interceder ao seu Deus e eu seria curado. Ele manda ir para o rio mergulhar. E o texto diz que ele está saindo embora revoltado. E mais uma vez um servo diz assim: meu senhor, se o profeta mandasse tu fazer uma coisa mais difícil, se o esforço seu tivesse que ser bem maior, o sacrifício maior, para o senhor ficar curado, para o seu bem, o senhor não faria? Quanto mais ir somente no rio mergulhar 7 vezes. Se a gente pensasse direitinho, uma besteira dessa, né? 7 mergulhos, meu senhor. E ele diz: é mesmo. E ele vai ao rio e mergulha 7 vezes, diz a palavra do Senhor. Irmãos, uma pessoa leprosa era uma pessoa sentenciada à morte. E eu falei que há muitas pessoas hoje, nos nossos dias, gente crente, que está vivendo um Naamã nos dias de hoje. É como se ele pensasse que o karma do sofrimento estivesse pegado à vida dele. Tem gente que, eu não sei, se talvez você não já pensou na sua vida, ou talvez você não já disse
na hora de sofrimento, na hora difícil, mas, meu Deus do céu, só me acontece coisa ruim. Não sei por que eu sofro tanto, não sei por que tanto sofrimento na minha casa. Às vezes a gente não pensa assim. Isso acontece com qualquer pessoa. Parece que é um karma na nossa vida. Mas nós louvamos a Deus porque nessa noite nós estamos adorando ao Senhor Jesus. E Jesus, ele é especialista em anular os karmas da nossa vida. Ele é especialista em tratar daquilo que parece intratável, incurável na nossa vida. Bem, a Bíblia, ela não é um livro de retórica, irmãos. Naamã vai para o rio e mergulha 7 vezes. Ele não somente é curado da lepra. O texto diz que a pele dele fica como a pele de uma criança. Irmãos, o nosso Deus, ele não tem a sua palavra, a Bíblia, como um livro de retórica. O nosso Deus, ele não é candidato a nada nessa vida. Ele faz porque ele é Deus. Ele faz um milagre porque ele tem todo o poder. Todo o poder pertence a ele. Deus curou Naamã e a pele de Naamã fica igual à pele de uma criança. Ou seja, aconteceu até o que não era para acontecer. Se alguém esperava a cura, mas ninguém esperava que a pele dele ficasse igual à pele de uma criança. Eu vou dizer uma coisa a você. Quem aí tiver mais... Quem tiver mais de 30 anos por aí, não acredito que você está vendo a sua pele, mas como uma da criança, tá? Não tem como ser. Eu não sei qual era a idade de Naamã, mas Naamã era um homem de guerra. Um homem calejado. Imagina, Naamã não tinha pele de criança, jamais na vida dele, se ele não tivesse, mesmo sem ter lepra. O Senhor não somente curou da lepra, mas restaurou a sua pele como a pele de uma criança. O Deus que curou Naamã, o Deus que curou Naamã está aqui conosco essa noite. E, com certeza, Ele quer que a gente saia daqui hoje, em nome de Jesus, com a nossa alma restaurada como a de uma criança na sua presença, diante dEle. Que pela fé, a gente saia daqui como novos, em nome de Jesus. A gente canta às vezes, Senhor, faz-me de novo. Você já pensou, a gente é crente tantas vezes, tem pessoas às vezes, irmã, pastor, mas eu ainda fumo. De vez em quando eu faço isso, eu faço aquilo. Você já encontrou-se com Jesus? Tem um mergulho, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem até 7 mergulhos. Um dia o milagre vai acontecer. Um dia a libertação vem em nome de Jesus. O nosso Deus é poderoso. Agora, vamos pensar o que é que a gente aprende com a história de Naamã, irmãos. O que é que a gente aprende com a história de Naamã? Nós somos crentes, estamos na igreja, adorando a Deus, servindo a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, dizendo que essa é a palavra de Deus para a nossa vida. E às vezes queremos que os problemas sejam resolvidos da nossa maneira. Que a solução ela venha para nós da maneira que a gente quer que ela venha. E não da maneira do Senhor. Você já pensou na Naamã? Ele disse, eu pensei que o homem ia sair, ia vir se colocar em pé diante de mim e colocar a mão na minha cabeça. Ele nem veio, ele mandou eu ir no rio mergulhar. Eu pensava que era diferente, que eu seria atendido diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender com a história de Naamã é que nós não devemos escolher quem Deus vai usar na nossa vida. Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer. A gente não pode ficar esperando. Quem foi que Deus usou para Naamã? Uma menina, escrava, cativa, longe dos seus pais, longe da sua família, longe do seu povo, longe da sua fé. Mas Deus usou essa menina. Há um pastor que ficou conhecido no Brasil e internacionalmente.
foi durante muito tempo representante das igrejas no Brasil e no mundo. Era convidado para pregar em vários eventos no Brasil e fora do Brasil. Um dia ele saiu de casa quando ele tinha 17 anos, antes da sua conversão. E ele usando droga, ele saiu de casa porque na casa do pai dele não tinha arma. E ele disse, eu vou para a casa do meu tio, porque na casa do meu tio tem uma arma, e eu vou lá e eu pego a arma do meu tio. Ele tinha acesso, liberdade para entrar na casa do tio. Ele pensou, hoje eu vou para a casa do meu tio e lá eu me mato. A droga dominava ele, consumia ele. Ele saiu de casa, certo para se suicidar. E enquanto ele ia caminhando, ele foi passando na frente de uma igreja. Aí um rapaz estava na porta da igreja, quando ele foi passando, pegou no braço dele. Aí disse assim para ele, para onde você vai? Ele disse, eu vou. Ele tão drogado que ele não sabia nem para onde ia. Aí o rapaz disse assim para ele, entra aqui, porque Deus tem uma palavra para você, para libertar e transformar a sua vida. Ele disse que o rapaz puxou ele para dentro da igreja, ele entrou naquele dia na igreja, daquele dia em diante a vida dele mudou. Mais tarde ele estava sendo considerado um pastor, um ungido pastor. Deus é um Deus que faz milagres. Mas ele usa quem ele quer. Não adianta a gente pensar, a gente querer que Deus use. Deus não usa quem tem mais conhecimento, quem tem mais poder, quem tem mais autoridade. Cuidado com essas coisas que a gente ouve por aí. Deus vai usar as pessoas mais simples. Não é na igreja, não. É até fora da igreja e vai falar conosco. Sabe o que está faltando? É a gente ser sensível. Perdemos a sensibilidade, que é o que a lepra fazia. Tornava o povo insensível no seu corpo. A gente se torna insensível à voz de Deus e queremos ouvir o profeta, queremos ouvir o pregador, queremos ouvir fulano de tal, e daí vem apóstolo, vem bispo, vem não sei o que dentro das igrejas. Outro dia, irmão, um tempo atrás, vinha um voo, num avião pessoal viajando, quando foi de madrugada, todo mundo dormindo no avião durante aquele voo, alguém deu um grito lá no meio, terra, essas coisas. O povo acordou assustado, desesperado, teve gente dizendo, ai meu Deus, o avião está caindo. E o caba maluco sozinho continuou, terra, eis que diz o Senhor. Até hoje ninguém sabe o que foi que esse maluco disse dentro do avião, mas deixou todo mundo perturbado. E tem gente que ainda acredita que só Deus fala quando alguém grita isso, quando alguém faz isso. Ninguém acredita que Deus fala através das pessoas ou da irmã mais simples da igreja. Tem que ser alguém ou marchando, ou batendo palma, ou estremecendo, ou espumando, como a gente vê muitas vezes em cultos. Deus usa quem Ele quer. Ou seja, não escolha quem Deus quer usar para você. Esteja apenas, sabe o quê? Esteja atento, porque Ele vai falar com você. Ele sabe do seu problema. Ele vai usar alguém para falar, ele vai usar alguém para te abençoar, ele vai usar alguém para estender a mão, ele vai usar alguém para tocar em você, ele vai usar alguém para dizer a você o que você precisa ouvir. Mas espera Deus falar, usar alguém. A outra coisa que a gente aprende com a história de Naamã. Não escolha quem Deus quer usar para você. E segundo, não escolha como Deus vai fazer. Naamã pensou, ele vai vir, bota a mão sobre mim. Ele nunca pensou que iria mergulhar naquela água. Ele queria do jeito dele. Ele queria escolher como Deus iria fazer. A uns leprosos, o Senhor Jesus disse assim, vocês vão e se apresentam ao sacerdote. Os leprosos saíram e foram para o sacerdote. Quando chegou lá que se apresentou, estavam curados. Ao outro leproso vinha gritando, dizendo, eu sou leproso, ninguém se aproxima. Jesus chega perto dele e ele diz assim, Senhor, eu bem sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E o Senhor diz, eu quero. Aí toca nele e ele é curado. Em um Jesus toca, em outro Jesus diz assim, levanta, toma a tua cama e anda. Em outro Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. O cabelo cego começa a enxergar. A outro Jesus diz, vem cá, cospe no chão, faz lodo e pega a lama, passa no olho dele e ele passa a enxergar. Nós não podemos escolher como Deus vai fazer. Nós temos que apenas obedecer a Ele. A palavra do Senhor nos ensina isso. E para encerrar, irmãos, nós temos que aprender aquilo que nos ensina a palavra do Senhor.
todos os milagres de Deus na nossa vida. Todos os milagres que o Senhor realiza na nossa vida, eles produzem, eles geram liberdade e não amarguras. O Senhor nunca liberta-nos para a gente ficar em cadeias, ou melhor, Ele nunca faz milagres para a gente estar em cadeias, Ele sempre faz milagres para que a gente tenha liberdade. O milagre que o Senhor faz na nossa vida nos torna livres. Naamã foi curado. Quando ele se viu limpo, a pele igual da criança, ele disse, vou lá de novo. Agora eu vou falar com ele novamente. Foi procurar Eliseu de novo, chegou lá e disse, olha aqui meus presentes que eu trouxe. Foi levar para o rei, mas o rei já mandou vir para aqui, então é com o senhor que eu deixo. Já fui curado, está aqui os presentes. Eliseu disse, não, vai embora, leve os seus presentes, eu não vou receber eles, pode ir embora. Aí ele vai e diz para ele, olha, meu senhor, lá na minha terra, a coisa é diferente. Lá na minha terra, a gente adora a Rimon, a gente adora outros deuses lá. Mas eu não quero mais celebrar esses deuses, não. Porque a partir de hoje eu sei que o Deus que é Deus é o Senhor aqui de Israel. E eu vou levar aqui um saco de barro, de terra desse lugar, lá para onde eu moro. Talvez, alguns dizem que talvez seja a ideia pagã que ele tinha lá da cultura, dos hábitos pagãos dele, achando que, já que houve um milagre naquela terra, eu vou levar essa terra, que essa terra é terra do milagre. Você não sabe, né? Não tem, por exemplo, tem gente aí, tem caravanas de pastores que vão para Israel, todos os anos praticamente, vão para Israel, levam igrejas, caravanas e mais caravanas, vão fazer para o pessoal conhecer, é uma viagem turística, é um momento devocional também, vão e voltam e tudo bem. Tem igrejas que vai todo ano, tem pastores que todo ano levam em caravanas aí. Mas tem outros que já vão e não se contentam só de ir e de levar o povo. Tem que trazer óleo de lá, que o azeite de lá é ungido, ou água do Jordão de lá para poder o povo ser curado. A água de lá para o povo beber da cacimba não sei de quê, do milagre de não sei de quê, para o povo ser curado aqui. É sempre assim. Ou seja, é sempre o pessoal querendo ganhar lucro. Olha, aquele homem disse, eu vou levar um saco de terra daqui. Alguns acreditam que era por causa da ideia pagã que ele tinha. Outros acreditam que ele queria levar aqueles sacos de terra, porque não há registro bíblico nem histórico disso. Mas aí pregadores tiram aí suas conclusões e outros, como eu falei, eu estava falando, outros acreditam que ele queria levar aquele saco de terra, que era para que ele fizesse tipo uma área que seria dedicada para ele adorar a Deus. Só que não precisava levar terra de lugar nenhum para adorar a Deus. E é isso que Eliseu ensina a ele. Ele vai dizer assim, meu Senhor, me perdoe, porque eu vou voltar para lá. Eu sei que o Deus que é verdadeiro é o Senhor de Israel, mas eu vou voltar para lá, e lá o meu Senhor, o rei Ben-Hadad, ele entra na casa de Rimon, e quando ele entra, eu entro com ele. Por quê? Porque eu estou segurando o braço dele. E quando ele se ajoelha, eu me ajoelho com ele. Então, que o Senhor me perdoe, porque quando eu chegar lá, eu sou oficial do rei. E quando o rei entra no templo de Rimon para adorar ele, ele se ajoelha, eu me ajoelho com ele, segurando o braço dele. É tão interessante, irmãos, porque o que ele ouve do profeta Eliseu é apenas isso. Que o Senhor, versículo 18, no final aqui embaixo, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E ele encerra dizendo assim, no versículo 19, disse Eliseu, vá em paz. Ou seja, Eliseu está dizendo para ele assim, vá para casa, volte para a sua terra, volte em paz, porque o que Deus está querendo não é uma coreografia. O que Deus está esperando de você não é o estereótipo. Deus está esperando de você é que haja sinceridade no seu coração. A quem Deus usou não foi aqueles que você pensou, não foi aqueles que você idealizou. Deus usou quem Ele quis. Como foi que Deus agiu? Não foi da maneira que você desejava, não foi da maneira que você queria, foi da maneira que Ele quis.
Então sirva a Ele, abre o seu coração, porque servir a Deus é um ato de fé, um ato de coração. Apresente-se a Deus como você é, como você está. Deus já abençoou a sua vida, Deus já lhe curou, você já foi abençoado pelo Senhor. Ou seja, a peregrinação que um convertido a Deus precisa fazer se chama obediência. O ato de peregrinação do cristão é obedecer a Deus. Então Deus não está preocupado com aquilo que você vai mostrar, com aquilo que você vai aparentar para Ele. Deus conhece o seu coração. A partir de agora, a sua relação não é a exterior, mas é o seu interior, é o seu coração. Você não vai viver com Deus de representações. Deus sabe de tudo o que se passa dentro do seu coração. Um dos maiores benefícios de um verdadeiro milagre é a libertação das cadeias. Você lembra que Lázaro ressuscitou e ele sai daquele túmulo, tiram a pedra, removem a pedra, e quando ele sai de lá, o Senhor Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Quando o Senhor faz um milagre na nossa vida, Ele nos liberta das cadeias, Ele nos liberta das prisões. Então não nos esqueçamos das lições que nós aprendemos com a história de Naamã. Não escolher a quem Deus vai usar na nossa vida. Não escolher como Deus vai fazer na nossa vida. E terceiro, que Deus, quando Ele faz o milagre, ou todos os milagres de Deus na nossa vida, eles produzem libertação. Não produzem amarras, não produzem cadeias. Nós somos livres para adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Então que nós possamos nos colocar diante do Senhor nessa noite. Colocarmos diante de Deus, rogando ao Senhor: Senhor, por tua misericórdia, livra-nos, Senhor, daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que nos isola, daquilo que nos torna insensíveis, Senhor, daquilo que nos deixa sem preocupar-nos, sem termos o interesse, sem desejarmos, sem querermos mais do Senhor. Nos livra disso. Que a gente realmente encontre liberdade em Cristo Jesus para a glória do Senhor. E que as manchas que tínhamos sobre nós, que nos deixavam como sentenciados a um distanciamento do Senhor, sejam retiradas da nossa vida. E que assim como na pele de Naamã foi limpa e tornou-se como a pele de uma criança, que o Senhor tire as manchas da nossa vida, purifique-nos em nome de Jesus, trate-nos de todas as mutilações que aconteceram e nos façam ser agradecidos e obedientes a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar agradecendo a Deus por sua bondade. Irmãos, nós temos orado por nossa colega de trabalho, Michele, que teve alta semana passada, né? Já está em casa. Houve uma situação bem semelhante com outra nossa colega de trabalho, que está hospitalizada ainda, sedada. Os médicos estão diminuindo os medicamentos e ela está reagindo, e eles estão aguardando para ver o retorno dela, né? Quando ela acorda. Oramos pela nossa colega Selma também, que está em casa. Os médicos já desenganaram há muitos anos, há um tempo já, e hoje ela está em casa. Orem por ela, Selma, em nome de Jesus. Uma a gente chama de Zezé, a outra é Michele, e essa é Selma. Orem por ela, orem pela mãe da nossa irmã Beta. Orem pelos meus pais também, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda as suas mãos e dê saúde. O nosso Deus é o Deus que curou nos dias de Naamã. Ele é o mesmo Deus que tem o mesmo poder para curar nos nossos dias que cura no dia de hoje. E Ele não o cura porque Ele tem algo
em vista, Ele cura porque Ele é Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Sim, oremos também pela festividade do próximo sábado, né? Nós estaremos aqui louvando, adorando a Deus. Traga alguém para nós estarmos adorando juntos ao Senhor. Convide alguém para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Oremos pelas igrejas, os irmãos que aqui estarão conosco. E nós vamos orar, e após a oração vai ter o sorteio, né, que as irmãs fizeram em prol desse evento aí, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai bendito, por teu amor, por tua graça, por tua fidelidade, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida do teu povo, pela vida da tua igreja. Rogamos, ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e graça. Que o Senhor, meu Deus, faça-nos entender, Senhor, e sermos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Pai querido, não nos deixa em momento algum estarmos endurecidos como Naamã, que esperava, Senhor, uma outra maneira para ser curado. Que nós possamos crer que o Senhor tem os seus métodos, os seus meios, que não devem ser questionados, mas que devem ser compreendidos. E nós precisamos te glorificar, ó Deus, porque os teus meios são sublimes, são gloriosos. Nós te adoramos, ó Deus, por todo o teu povo que esteve nesse culto hoje à noite. Por cada louvor, adoração neste altar. Que rogamos, ó Deus, a tua bênção para os demais dias dessa semana, para a festividade aqui, ó Deus, no próximo sábado, a festividade do Ministério Feminino, o Círculo de Oração. Que o Senhor derrame da sua graça, meu Deus, sobre todos que aqui estarão. Que o Senhor fale com a sua igreja, Pai. Que o teu povo esteja aqui para te dar o melhor, para te oferecer o melhor adorando a ti. Pedimos, ó Deus, pela vida das nossas colegas de trabalho, que estão enfrentando, ó Deus, seus dilemas, suas lutas, seus problemas. Te agradecemos também por tua bondade sobre a vida delas. Mas o Senhor é poderoso para restaurar e dar a saúde da qual elas precisam. Se o Senhor quer, o Senhor faz. Então nós apenas temos o desejo e a responsabilidade de orar. E nós oramos por essas vidas. Colocamos todas elas diante do teu altar em nome de Jesus, assim como colocamos, ó Deus, a vida da irmã Márcia, a vida da mãe da nossa irmã Beta, a vida dos meus pais, a vida dos pais da irmã Yara, Senhor, a vida de tantos outros que estão enfermos, nós colocamos diante do teu altar. Em nome de Jesus, que o Senhor estenda as suas mãos, que o Senhor faça milagres, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, e faz-nos sair daqui, se não como Naamã, com a pele como de criança, mas como novos, com a alma como de uma criança renovada, restaurada, para servir ao Senhor, para dedicarmos cada vez mais ao Senhor, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.